Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. O primeiro ponto de vista são aqueles que não acreditam na existência do diabo. Por incrível que pareça, dentre estes, há uma infinidade de ditos cristãos. Por conta do naturalismo ou racionalismo do século XIX e XX, que foi resultado do iluminismo. O que o iluminismo ensinava? Que tudo aquilo que não pode ser provado pela razão, não pode ser aceito. Tudo tem que ser racional. Então eles rejeitam o que é metafísico, o que é espiritual, o que é transcendental. Então, por causa do iluminismo, nasceu o cristianismo liberal, que rejeita a resistência, que rejeita a existência de um ser como Satanás, a existência literal. Para os liberais, o diabo não passa de uma superstição primitiva. E um desses liberais, o grande teólogo alemão Rudolf Bultmann, acerca do diabo disse: não podemos usar luz elétrica e rádios, e no caso de doenças, utilizar remédios e meios clínicos modernos e sofisticados, e ao mesmo tempo acreditar num mundo de espíritos, acreditar que existem anjos ou demônios. Então, esse tipo de gente não acredita no diabo. No mundo influenciado pela ciência e tecnologia, só se acredita que existe somente o mundo natural. E é assim para muitos países. Há nações e culturas inteiras que não acreditam na existência de seres espirituais, quanto mais Satanás. Satanás foi tirado do vocabulário até de muitas pessoas que frequentam a igreja, cristãos. Estudos feitos em 2011 dizem que metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo. Crentes, teólogos e psicólogos têm reinterpretado passagens bíblicas, por exemplo, sobre possessão demoníaca. As passagens que revelam possessão demoníaca são por eles reinterpretados como apenas surtos de epilepsia e não a existência de demônios. A essas pessoas que não creem no diabo, Charles Spurgeon disse: certos teólogos hoje em dia não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os filhos não creiam na existência do seu próprio pai. Assim, Spurgeon definiu essa gente. A segunda classe são os que superestimam o diabo. O que é superestimar? É engrandecê-lo, é fazê-lo maior do que ele é. Nesses estão os neopentecostais, carismáticos e místicos. Estes dão ênfase exagerada em Satanás. É aquele tipo de gente, e pode ter até alguém aqui presente que seja assim, ou me ouvindo. É aquele tipo de gente que encontra demônio por trás de todo o problema. Tudo que acontece de negativo e de ruim em campo conjugal, familiar, financeiro, físico, eles botam na conta do demônio, do diabo. Atribui, mesmo o menor problema é atribuído na conta do diabo. Um pneu de carro fura, acaba a gasolina, corta a energia elétrica, espirra, dá dor de barriga, perde o emprego. Tudo é Satanás. A responsabilidade pessoal dá lugar à ação demoníaca. E as obras da carne, nossos pecados, nossas inclinações pecaminosas, passam a ser demônios e passam a ser combatidas como demônios. Tanto é que eu fui aconselhar um casal cujo marido tinha adulterado, traído a mulher.
Ela chegou em casa, pegou o marido com a outra, tentou esconder, achou, enfim. E aconselhando ela disse: ai, que pena, o meu marido abriu a brecha para pombagira, aí aconteceu isso. Eu falei: não, seu marido é um sem vergonha, não bota a culpa em pombagira não, para com isso, pombagira tem mal o que fazer. Nem sei também de onde tiraram esse nome, né? Então, você está vendo? Eu falei: não, meu filho, o seu marido é falta de caráter, desvio moral. Estes superestimam o diabo. E tudo isso promove soluções supersticiosas e pouco bíblicas. Por causa dessa visão exagerada dos que superestimam o diabo, então vem as soluções para enfrentá-lo, nas chamadas batalhas espirituais. Pega a chave da cidade, unge pontos estratégicos na cidade, marcha diante de praças, declara em voz alta a queda do diabo. Nada de espiritual, tudo coisa patética e estapafúrdia. Mapeamentos espiritual consiste em identificar qual região se encontra o trono de alguma potestade. Então você precisa mapear para descobrir, e é ali que está vindo toda origem do mal. Rituais de exorcismo que são feitos aí por igrejas neopentecostais, rituais de exorcismo explícitos. E estes que superestimam o diabo, fazer isso toma o lugar da confissão de pecados, do arrependimento do pecado, da conversão verdadeira para as batalhas espirituais, de modo que ficam uma cristandade, um público todo imergido no pecado, nas dívidas, nas crises, todo inconverso, bodes, achando que estão combatendo com eficácia Satanás. E o terceiro grupo são aqueles, uns não acreditam que ele existe, outros acreditam, mas supervalorizam, e tem outros que acreditam e o adoram. Hoje em dia cresce cada vez mais os movimentos de culto ao diabo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Está cheio de igrejas de Satanás e adoração explícita feita ao diabo. Dados revelam que só nos Estados Unidos da América existem 500 grupos satânicos que praticam bruxaria, satanismo e adoração explícita ao diabo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o satanismo é uma religião legal, com CNPJ, com igreja, com endereço, com cronograma. A Lester Crowley, que nasceu em 1875 e faleceu em 1947, foi o responsável por introduzir o satanismo moderno nos Estados Unidos. O que Crowley ensinava? Que Satanás é mais poderoso que Deus, e que o diabo é bom e Deus, na verdade, que é mau. Então vem praticamente o sucessor dele, Anton LaVey, que funda a igreja de Satanás em 1966, com o slogan: Deus está morto, Satanás vive. Esses cultos, os cultos a Satanás, são regados de drogas, atos bizarros, junto com orgias sexuais. Esse é o terceiro grupo. Então existe esse tipo de pessoa, adoradores, abertos, explícitos do diabo, em igrejas legalmente abertas, que cultuam livremente o pai da mentira, o príncipe das potestades do ar, o acusador, Satanás. Agora, vamos ver o quarto ponto. O que a Bíblia, a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, divina, tem a dizer? Ela é a nossa regra de fé e prática. O que ela fala, nós obedecemos. Onde ela se cala, nós calamos. A despeito desses três pontos de vista, temos que reconhecer nosso adversário. Ele existe. Temos que reconhecer sua personalidade. E temos que estudá-lo ao longo da história.
precisamos conhecer suas estratégias a fim de combatê-lo. A doutrina que estuda o diabo, ela é chamada satanologia ou demonologia. É a doutrina que estuda Satanás, satanologia, ou a doutrina que estuda o diabo, demonologia. Há tantas referências sobre o diabo na Bíblia, que é impossível negar sua existência. Ele é citado, para você ter uma ideia, só no Antigo Testamento, ele é citado em 9 livros. Ele é citado em Gênesis, ele é citado em Levítico, ele é citado em Deuteronômio, 1 Crônicas, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O primeiro título dele, o primeiro nome para entendermos a forma que ele trabalha, é Satanás. É o primeiro título dele. Satanás vem de uma palavra hebraica Satã, que significa adversário, ou opositor, ou aquele que resiste a Deus e o povo de Deus. Satanás então é o opositor de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus. Satanás é o adversário de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus. Satanás é aquele que resiste a Deus, o Filho de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Esse termo aparece 19 vezes no Antigo Testamento. Nos 9 livros citados aparece 19 vezes. Outra coisa que é importante saber: Satanás é um ser espiritual. Ele não tem corpo, ele é imaterial, ele é espírito. É importante saber isso. Por que é importante? Porque quando você tem um problema físico, você combate em campo físico, com ferramentas físicas, armas físicas. Mas quando você tem um problema em campo espiritual, imaterial, você não combate um demônio com um taco de beisebol, com uma espingarda. Você precisa de ferramentas, estratégias espirituais, ok? Então patuá, pão, sal, essa rosa, toda essa parafernália estúpida, imbecil, não tem efeito algum contra o príncipe das trevas. São armas espirituais. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.